Fascismo. O fascismo, primeiramente, ele é um pouco difícil de definir o que é o fascismo, tá? É um conceito político, ele é bem fluido, então vai ter várias formas de significar esse conceito, mas a gente vai tentar entender ele como um sistema de governo que aconteceu na Itália, tá? Aconteceu na Itália na década de 1920, que depois vai ser um pontapé inicial na década de 30 e 40 para a questão da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, primeira coisa, retomando um pouco do que a gente já falou nas aulas passadas, os efeitos mundiais da crise de 1929, tá? Então, a gente tem que pensar que os Estados Unidos passou por uma grande crise, né, uma grande crise econômica, a gente estudou, tá, os bancos quebram, os caras pulam dos prédios, ficam um tempão com desemprego muito alto, aquela coiseira toda. Também vai ter uma consequência mundial, né? Então, vai ter uma consequência nos outros países do mundo que dependiam do dinheiro dos Estados Unidos. É o caso de vários países da Europa. Então, na hora que tem a crise de 1929, primeiramente os bancos param de emprestar dinheiro, né? Tipo assim, porque os bancos também estão quebrando. Todo mundo quebrou nos Estados Unidos. Foi comércio, foi banco, foi indústria, foi um negócio assim, geral, sabe? Não é tipo assim, quebrou uma fábrica nos Estados Unidos. Ou, a Ford, igual aqui no Brasil, a Ford foi embora do Brasil. Não, foi sim, todo mundo. Foi todos os setores da economia sofreram com essa crise, tá? Então, primeiro que os bancos, como eles também estavam sofrendo com a crise, pararam de emprestar dinheiro, né? Assim, o fluxo de empréstimo para, além de exigir bilhões de dólares de volta de empréstimos, né? Então, os países da Europa, cada um deles tinha bilhões de dólares para devolver com juros para os Estados Unidos. E os bancos cobram tudo isso, né? Os bancos cobram todos esses empréstimos. E a principal perdedora disso, né, assim, acabou sendo a Alemanha, de novo, né? Porque ela tinha sido culpada de muita coisa na Primeira Guerra Mundial. A indústria dos países da Europa vai dar uma parada brusca, mas principalmente da Alemanha. A Alemanha era uma das que estavam mais dependentes do capital dos Estados Unidos. Na América Latina isso também chega, né? Então a economia dos países da América Latina eram muito dependentes dos Estados Unidos, inclusive o Brasil, né? O Brasil era um grande exportador de produtos agrícolas, e até hoje, né? Mas era um grande exportador de produtos agrícolas, principalmente do café. E aí a demanda de compra desses produtos né? Estagna, não tem mais demanda de compra. O governo brasileiro vai adotar uma medida muito legal, assim, né? Porque, por exemplo, você tem um monte de café dentro do Brasil, né? Um monte. Não vende mais para fora. Em vez de diminuir o preço para vender internamente, ver se acalmava, não, porque os fazendeiros não podiam perder dinheiro, né? Então o governo decide comprar os cafés todos, um monte de saca de café, e pega e queima. Tipo assim, não, vou queimar o café, né? Para quê? Para continuar tendo produto no valor que ele deveria ser vendido. Enfim, é só um exemplo. Mas para a gente ver que os países da América Latina também sofrem com isso e o Brasil também sofreu. Qual que é o resumo disso aqui? Por que a gente está voltando nesse ponto? Porque com essa crise, e não só por conta dela, mas ela foi uma das motivações, começou a se crescer a ideia de que só um Estado, um país, um Estado forte, uma ditadura mesmo, poderia enfrentar essa crise causada pela quebra da Bolsa de Nova York. Então agora a gente vai focar nosso olhar para a Itália, né, o que aconteceu com ela depois da Primeira Guerra Mundial e a ascensão do fascismo. Então, a primeira coisa, vamos lembrar que aconteceu com a Itália. A Itália, né, estava mais ou menos do lado da Alemanha, do Império Austro-Húngaro em 1914, na hora que começa a Primeira Guerra Mundial, mas ela passa para o lado da França e da Inglaterra em 1915,
com a promessa, né, de ter territórios. Então ela quer se tornar um grande império, quer ter territórios na África e tal, se tornar um grande império. O que não acontece, então a guerra acaba. Pelos tratados de paz que foram feitos depois da Primeira Guerra Mundial, a Itália não recebe território nenhum e os italianos se sentem traídos, né? Porque mais ou menos 600 mil soldados morreram nessa guerra e eles não tiveram território algum. Então não teve nada para eles, né? Eles se sentiram totalmente traídos nas promessas que foram feitas para eles. E aí começam a surgir as insatisfações, tá? Começam a surgir as insatisfações com o governo italiano. Um dos caras, o Benito Mussolini, um político, durante algum tempo filiado aos partidos comunistas, mas depois ele saiu por suas ideias discordar muito do partido. Mas ele era popular, então ele tinha uma popularidade muito grande, era um político popular. E ele começou a criticar o governo, tá? Por não defender os interesses dos italianos. Então ele achava que a Itália estava sendo traída e a Itália estava com dificuldades econômicas por conta do governo, né? Por conta da incapacidade do governo de defender os interesses dos italianos. Do outro lado, né, junto com essa crítica do Mussolini, o que estava acontecendo? O pensamento comunista estava ganhando força na Europa por conta da Revolução Russa, que a gente já estudou. Então lembra que eu falei para vocês que depois da Revolução Russa, o pensamento, né, do comunismo começa a espalhar, começa a ganhar força pela Europa. E ganhou muita força na Itália, tá? Muitos operários começaram a ir contra o sistema, influenciado pelos comunistas, e organizar greves, né? Pedir melhorias de salário, tudo mais, até o ponto que algumas prefeituras, então, algumas cidades que tinham políticos que foram eleitos que defendiam o comunismo, o socialismo, e eles começaram eles mesmos a começar a fazer uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? Pegar terras improdutivas, que geralmente estão na mão de uma ou duas pessoas só, mas em dezenas de terras, e repartir, passar por, na verdade, pegar para o Estado pega essas terras improdutivas, expropria, né, com pagamento de indenização para o proprietário e passa essas terras para camponeses, para pessoas com baixa renda que não têm onde viver, que não têm onde morar, né? E para que eles produzam nessa terra. Isso é reforma agrária, tá? Então estava acontecendo esse movimento na Itália logo após a Primeira Guerra Mundial. O que vai acontecer? Do lado então, nós temos a insatisfação com o governo, né, por não conseguir defender os interesses dos italianos, foram enganados. Nós temos mobilizações dos comunistas, tá? Então eles vão lá, vão começar a se organizar, organizar reformas agrárias. E do outro lado, nós temos os caras, os nacionalistas. Esses caras que criticavam o governo, e eles começam a se organizar em forma de FAT, né? O que é FAT? É uma palavra derivada lá da Roma Antiga, lá da Antiguidade, que era isso aqui. Era vários gravetos, né? Vários feixes de varas. Eles eram amarrados todos juntos, né? Colocado uma lâmina assim, né? Como se fosse um machado mesmo, que eles eram esse instrumento era usado pelos juízes lá na Roma antiga para decretar penas para os criminosos. Qual que era a simbólica disso? Como eram vários feixes de vara e a vara é maleável, né? Um pedaço, vamos supor, um pedaço de bambu, né? Ele é maleável. Mas na hora que amarrava todos juntos, ficava forte, ficava estável. Representava o Império Romano, né? Então, a solidez do Império Romano para aplicar as penas, né, para os criminosos. E aí esses caras vão pegar essa ideia de um passado mítico da Roma antiga e vão dizer que eles eram FAT. Eles eram a organização forte que ia julgar os criminosos. Então, os fascistas, derivado da palavra FAT,
né? Eles começaram a combater todos aqueles que eles achavam que eram errados, que eram criminosos, que eram pessoas que estavam indo contra os interesses da Itália, que eram os comunistas. Por quê? Porque os comunistas estavam começando a fazer reforma agrária, estavam começando a fazer greve nas indústrias, né? Então, eles não queriam isso. Os liberais, por quê? Porque para eles era por conta do liberalismo econômico que estava ruim, né? Então, os Estados Unidos, os empréstimos, não sei o quê, para eles era esse lado do capitalismo que estava ruim. E os pacifistas, professor, por que cuidar dos caras? Os caras não queriam guerra justamente por isso. Eles achavam que para a Itália ficar forte, tinha que guerrear, tinha que ir para o campo de batalha. E quem não quisesse ir era inimigo deles. E eles começaram a crescer na Itália, né? Assim, foram ganhando força, né? Eles pegavam, espancavam, humilhavam seus opositores. Não eram nada do governo ainda, eles eram um grupo que tinham armas, que eram armados, e então os fascistas, eles pegavam, espancavam as pessoas, humilhavam, não era um grupo político ainda. Mas os grandes empresários, os proprietários de terra, estavam com duas coisas. Eles estavam com medo do comunismo, então, medo das críticas comunistas e das reformas agrárias, eles não queriam perder suas terras, eles não queriam pagar maiores salários para os funcionários, eles queriam continuar toda aquela coisa que a gente já viu na aula de Revolução Russa, comunismo, da questão da exploração do trabalhador, né? Então, a exploração do trabalho gera uma riqueza para o proprietário. Então, ele vai acabar se apropriando de parte do ganho que, pelo trabalho, deveria ir para o proletário. E ele não queria isso. E muito menos os caras perder as terras. E eles também criticavam o governo liberal. Por quê? Porque eles estavam com medo do governo não conseguir salvaguardar todas as coisas que eles precisavam para prosperar. Ou seja, criar leis que ajudassem os proprietários a prosperar. Porque no liberalismo econômico, né, o governo não põe taxa de juros, não impõe preço, não controla. E eles queriam que o governo fizesse isso para eles ficar cada vez mais ricos. Como os inimigos deles acabavam que eram os mesmos inimigos dos fatistas, o que eles fizeram? Eles viram na possibilidade desse grupo armado, que não era grupo político ainda, embora tivesse uma ação política, né? Não era um partido, eles viram a possibilidade deles serem esse partido forte. E esse partido que poderia governar a Itália e poderia fazer eles prosperar. Por isso, meus caros alunos, que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente vê na internet, tá? Por quê? Porque se a gente for lá pesquisar fascismo na internet, a gente vai achar um monte de matéria e um monte de matéria com um pensamento muito errado sobre fascismo, né? Porque surgiu uma ideia entre os brasileiros, né? Isso é inaceitável lá fora, né, que começou a vincular o partido fascista e o partido nazista com o comunismo e o socialismo, né? O que não teve nada a ver, tá? Eles eram críticos ao comunismo, ao socialismo, eles queriam barrar as reformas agrárias, né? Eles utilizaram dos trabalhadores para ganhar espaço, como a gente vai ver, eles utilizaram desse mesmo argumento, mas eles eram contra os comunistas. E eles eram, sim, uma direita extrema, né? Uma vertente do capitalismo. Eles não queriam um capitalismo liberal, mas eles queriam continuar grandes empresários, continuar grandes proprietários de terra, continuar lucrando. Então, para eles, o governo deveria permitir o lucro das grandes propriedades e das grandes indústrias, tá? Então, por isso que a gente fala que é um pensamento de extrema direita. Não que o stalinismo tenha sido, né? A gente sabe que também foi uma ditadura, a gente viu, estudou lá na Revolução Russa, mas é uma ditadura por um outro aspecto, extrema esquerda. Então, não tem a ver o fascismo e o nazismo com a esquerda, por mais que também tenha tido ditaduras no pensamento de esquerda, tá? Mas só para a gente organizar isso aqui. E aí os caras viram a possibilidade deles virarem um partido político,
e forte, e para governar a Itália e atender seus interesses. Então, em 1921, o que aconteceu? Eles se organizaram em um partido político. Aí, em 1921, o fascismo virou um partido político. Então, a gente vai estudar o fascismo um pouco na sua filosofia e um pouco na sua atuação como partido político. E olha só, os caras eram militantes armados. Então, todo mundo que fazia parte do partido eram armados, né? Eles viraram uma milícia. O que é uma milícia? Uma força armada que não tem a ver com a força armada do governo. Eles viraram uma força paramilitar. Então, tinha os militares, tinha a polícia italiana e tinha eles, que também tinham armas, também batiam nas pessoas, que também, né, fazia o rolê todo lá. Então, viraram uma força paramilitar. Características, algumas, tá? Existem várias. Tentei selecionar algumas para vocês. Então, qual que é a característica do fascismo? O que é isso? Por que esse movimento político, ideológico, que tem de tão diferente? Primeiro, eles são ultranacionalistas, ou seja, a nação tem que ser forte. Professor, tem problema em querer que o país seja forte, seja próspero? Não tem problema, tá? O problema é que o ultranacionalismo, ele vai colocar isso como uma ideologia quase cega, tá? Eles querem fazer a nação ser forte, onde todos têm que caminhar para construir uma nação forte. Qual que é o problema? Isso não é por vias democráticas, tá? Então tem um partido que tem um pensamento de como fazer isso e todo mundo tem que seguir. E se não seguir, é perseguido, é torturado como inimigo da nação. Então, você tem que colocar a ideia da nação de crescer antes do pensamento crítico. Tipo, nossa, mas será que isso que a gente está fazendo está certo? Será que perseguir judeu vai fazer mesmo a Alemanha ser forte? O nazismo, né? Na verdade, a gente chama de nazi-fascismo. É uma característica, né? O Hitler pegou todo esse pensamento do Mussolini e adaptou e colocou mais coisa nele. Será que, vamos pensar aqui nos fascistas, será que eu pegar e tem o governo, tem pessoas no governo que foram eleitas que pensam diferente de mim. Será que eu pegar elas, prender e torturar e tirar elas do governo é o caminho certo para a nação crescer? Nos caras não tem isso. Se o Mussolini falou, vamos prender os caras para fazer a nação crescer, pronto, acabou. Eu não penso, eu só vou lá e faço, né? Esse é o problema do fascismo. Então, aqueles que são contrários, aqueles que têm pensamentos opostos, né? Não tem diálogo, não tem democracia, tem imposição e tortura e perseguição, tá? Apelo ao militarismo, tá? Então, assim, armar todo mundo, né? Deixar todos armados e somente a força militar ser a força decisiva, tá? Então, esse apelo ao militarismo, apelo à violência, apelo sabe assim, a resolver as coisas tudo de forma violenta. Esse é o problema, um dos problemas do fascismo. Então, não é um governo, não é um pensamento democrático de conversar, de encontrar solução para as coisas por meios humanitários, por meios de conversa, né? Não, se aquele grupo ali não concorda comigo, eu simplesmente o reprimo na força bruta, na força militar. A ideia do líder forte. Então, o líder que vai decidir, né? Não tem conversa, não tem decisão, não tem opinião. Mussolini é o líder e ele decide, e pronto. E quem falar ao contrário é o inimigo. E aí, uma outra característica que eu acho que eu não coloquei aqui, a busca por um inimigo. Você tem que buscar um inimigo. Alguém é meu inimigo, né? Alguém não quer que a Itália cresça, alguém não quer que a Alemanha cresça. Então eu vou lá e vou perseguir esse inimigo a todo custo. São os comunistas, são os liberais, são os pacifistas. Depois na Alemanha vai ser os judeus, os negros, os homossexuais, os ciganos, né? Ou todos aqueles que não são arianos, de uma outra raça. Então tem gente muito idiota, né, que acha que é porque nasceu no sul do país, que tem descendência alemã, mas não sei o quê, que acha que se um dia o nazismo viesse para o Brasil, eles iam, não, filho, se o nazismo viesse para cá, ia pôr todo mundo no campo de concentração.
independente da sua descendência. Misturou com brasileiro, já era, né? Você está fadado a morrer pelo nazismo. É assim que os caras faziam, tá? Onde eles buscaram força para ganhar apoio? Na classe média, tá? Por quê? Porque elas tinham medo do liberalismo, então medo das suas pequenas indústrias não serem tão fortes para concorrer com o que vinha de fora. E elas também tinham medo do comunismo. Por quê? Porque achava que iam perder suas pequenas propriedades, suas pequenas terras, suas pequenas indústrias. Então era um medo. Então, outra coisa também do fascismo, gerar medo na população. É um medo que cega, né? É um medo que cega. Então, os caras achavam que as greves que estavam tendo nas grandes indústrias por parte dos comunistas ia chegar neles e a quebradeira que de vez em quando acontecia pelos governos liberais ia chegar neles. Então eles estavam com medo de todo lado. E então decidiram apoiar esse governo forte. Tá? A ordem e a disciplina, mas por meios da violência, da repressão, da falta de pensamento crítico. Por exemplo, na Itália e na Alemanha, sob esses governos, os caras pegaram livros em biblioteca e colocaram fogo, né? Não sei se alguém já viu aqui aquele filme, tem o livro, né? A menina que roubava livros. Fala sobre a Alemanha nazista e como eles pegavam os livros que iam contra a ideologia deles e simplesmente colocavam fogo, né? Tipo, não, ninguém pode pensar diferente da gente. Ninguém pode ler coisas que vai contra a nossa ideia. Então é uma imposição de ideia. Tipo, eu acho que eu tô certo, o resto obedece, porque eu vou fazer as coisas funcionar, tá? E esse é um pensamento que não se limita à Itália, né? Então, como eu falei para vocês, vai chegar na Alemanha, vai chegar na Espanha, vai chegar em Portugal, né? Esses, inclusive, passando por regimes iguais ao fascismo, mas também chega na França, também chega na Inglaterra, também chega na América Latina, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o governo do Getúlio Vargas, que vai flertar um pouco com o fascismo em algumas das suas atitudes, né? Vai se espalhar pelo mundo todo. E aí, professor, então como é que esses caras chegaram no poder? Tipo assim, tá, tinha um pensamento, viraram um partido político, conseguiram apoio popular, mas e aí? Como é que foi? Como é que isso aconteceu? Bom, simplesmente o Mussolini juntou a galera que era apoiadora dele e falou assim: gente, vamos lá para Roma e vamos tomar o governo. Tipo, simplesmente assim. Tá? Não foi por vias democráticas, não foi nem um pouco querendo disfarçar que era por vias democráticas. Tá? Ele pegou os apoiadores deles, todos armados, né? E marcharam para Roma, né? A marcha sobre Roma em 1922. Não tiveram nenhuma resistência política, não tiveram nenhuma resistência da polícia também, do exército, tipo assim, a galera deixou eles irem, deixou entrar no parlamento, né? E o rei italiano, né? Era uma monarquia parlamentar, então você tinha o rei, mas você tinha os ministros. O rei italiano simplesmente decreta: olha, o Mussolini é o primeiro-ministro. Pronto. Tipo, assim, olha, o Mussolini falou: eu vou lá para Roma e vou virar governante da Itália. E pronto, e foi o que aconteceu, né? Com a sua milícia armada, entrou, não teve resistência, e aí o rei só teve uma alternativa, que foi condecorar o Mussolini como primeiro-ministro, sem eleição, sem nada, né? Ele simplesmente marchou e entrou, tá? Como ele sempre falou que ia fazer, ele ia entrar e ia fazer acontecer. Então percebe que não é nada democrático, não é nada conversado. E aí as pessoas que não queriam ele como político governante, aceita ou é perseguido ou morre. Esse é o grande problema. Né? E a gente já estudou muito no oitavo ano sobre quando surge esse pensamento democrático, das ideias dos iluministas, o quanto que isso é importante para uma sociedade, né? O poder vindo do povo, as decisões, enfim. E aí isso aqui foi tudo colocado em xeque. O que ele fez quando ele chegou lá? Torturou e assassinou seus opositores, né? Então começou a falar assim: gente, vocês não concordam comigo? Então tá, eu me livro de vocês, coloco gente que pensa igual eu.
Simplesmente foi isso que ele fez, tá? E em 1924 teve umas eleições bem fraudadas, né? Assim, tanto é que foram denunciadas na época por alguns políticos. Todos os políticos denunciaram as eleições fraudadas, foram presos e torturados, tá? Mas garante que o Mussolini permaneça no poder. O governo fascista, então como é que a Itália vai se estruturar no governo fascista? O que, que vai acontecer nesse governo, tá? Em 1926, o Mussolini decreta uma série de leis fortíssimas, né? Ou seja, as leis que seriam as leis fascistas do governo, basicamente. E aí a Itália vira uma ditadura plena. O Mussolini recebe o título de Duce, né? Que seria o líder, então ele seria o líder máximo, né? Pronto. Então, percebe o pensamento de um líder, né? O cara é o líder. E pronto, cara. Tipo, não, ninguém vai contestar o que ele falar. Vai ser a mesma coisa quando Hitler ganhar o título de Reich, né? Na Alemanha. O que, que ele faz? Ele demite todos os ministros não fascistas e dissolve os partidos de oposição. Então só tem um partido político na Itália, o Partido Nacional Fascista, né? Que aí tem fica com a imagem do partido, essa imagem, né? Sempre remetendo a essa herança ancestral de que Roma era a capital de um grande império, a Itália tinha que voltar a herdar toda essa grandeza, tem todo isso também de venerar um passado mítico, né? Então, o que, que ele faz também? Fecha os sindicatos independentes e jornais de oposição. Então, ó, todo mundo que criticar o governo já era, não tem crítica ao governo. Olha só que pensamento mais alienante, né? Se o governo fizer alguma coisa de errada, ninguém vai falar, né? Se o governo não sei o quê, né? Por isso que tem gente que fala, ah, mas nos governos de ditadura não teve tanta corrupção, mas é óbvio, né? Óbvio que não teve, porque não teve divulgação, porque não teve pesquisa, porque os jornalistas eram presos, quem denunciava era preso, era morto, era julgado. Então é óbvio que você não tem grandes escândalos nessas épocas. Porque os caras simplesmente matavam, prendia quem denunciava esses escândalos, essas coisas. Ele substitui os prefeitos eleitos por funcionários fascistas. Então, olha, a galera de uma cidade elegeu um prefeito. Ah, não, não gosto desse prefeito, não. Sai daí, vem um funcionário do fascismo, né? Vem um funcionário do meu partido. E pronto. E acaba com a escolha popular. Ele cria uma polícia secreta para prender opositores. Então, assim, você podia. Você não pode simplesmente falar assim, ah, gente, vamos fazer uma reunião aqui em casa tal. Aí você está lá conversando. Nossa, mas o governo está fazendo umas coisas meio erradas, né? Assim, não sei se eu sou a favor disso que está acontecendo. No outro dia você poderia simplesmente sumir. Por quê? Porque alguém da polícia secreta escutou você falando, e aí você já é um traidor da pátria, você já pode ser acusado de comunismo, você já vai. Por quê? Porque você vira o inimigo. Lembra que eu falei para vocês? O pensamento fascista, ele cria um inimigo. Tem que ter um inimigo para combater, né? E aí você vira esse inimigo, né? Às vezes sua crítica foi até inocente, mas você pode simplesmente sumir daqui a pouco, se você fizer essa crítica. Os meios de comunicação e os manuais escolares eram utilizados de instrumentos de propaganda. Então, os meios de comunicação que sobraram, que apoiavam o Mussolini, que estavam vinculados com as grandes elites, com os grandes proprietários, eles viviam colocando coisas de como Mussolini era bom, como ele era o cara perfeito, como ele estava salvando a Itália do comunismo, do liberalismo, estava avançando, né? Na escola eles aprendiam isso também, as crianças. Então, o Mussolini como salvador da pátria, como o mais capaz de guiar a Itália, né? É todo um processo ideológico mesmo, de considerar ele o único capaz de gerir a Itália e todo mundo obedecer na base do militarismo, na base da força, na base da repressão, tá? E ele controlava a economia e as associações de trabalho, tá? O Estado controlava, mas no caso, numa ditadura, o cara controla o Estado, né? Então a gente viu que ele é o
controladora ali do Estado. Qual que vai ser a consequência disso? Que querendo ou não, né, quando o Mussolini toma conta do Estado e o controle da economia, ele consegue fazer a Itália dar uma prosperada econômica. Né? Por quê? Porque o Estado está controlando. O Estado controla a taxa de juros, taxa de crédito, taxa de não sei o quê. Então, isso aos olhos de muitos italianos vai ser, nossa, legal. É isso que a gente queria. Tá evoluindo, né? Mas assim, evoluindo para que lado? Pro lado só do crescimento econômico dos grandes, dos proprietários, que sim, estavam realmente começando a lucrar de novo, ou dos trabalhadores, ou dos jornalistas, ou das pessoas em geral, né? Estava todo mundo sendo controlado por um tipo de pensamento. Então, a Itália tá nesse governo. Tá, professor, e aí? Mas você falou da crise de 1929, aí, isso aí aconteceu antes da crise de 1929. Qual que vai ser o efeito da crise para a Itália? É que na hora que vem a crise, né, toda essa prosperidade econômica que o Mussolini estava começando a trazer para a Itália começa a ser ameaçada, né? Tipo, vixe, agora, né? Agora vai ferrar tudo de novo. E o governo italiano não podia perder. Por quê? Porque se começasse a perder apoio dos grandes proprietários, aí acabou, aí já era. O que o Mussolini começa a decidir? Começa a entrar na corrida imperialista de novo. Então começa a querer expandir os territórios e retomar, ó, o culto ao passado, né? Retomar os domínios do antigo Império Romano. Então, eu queria expandir a Itália territorialmente. Isso é uma das características do fascismo, é a expansão territorial. Tem que estar sempre expandindo territorialmente, conquistando novos territórios. Ele começa de novo a fazer aquelas invasões nas regiões da África, que não eram deles, já não era mais dos africanos, coitados, e muito menos do italiano. Eles vão lá e começam uma guerra nos domínios, principalmente da Inglaterra, nas regiões, porque eu não sei se vocês se lembram, mas o Império Romano ele também ficou no norte da África, né? Expandiu até o norte da África. Então, Mussolini resolve começar a querer retomar esses territórios e começa as tensões diplomáticas de novo na Europa. Por quê? Porque tinha sido assinado um tratado, né, de paz. Então, beleza, não vamos guerrear. Agora em 1929, olha o Mussolini, né, querendo catar coisa de novo para ele. E aí começa a ficar tenso. Mas acaba que os países vão deixando isso de lado. Por quê? Porque simplesmente estava todo mundo quebrado. Simplesmente é num momento onde a Inglaterra não tem condição de ter exército, onde a Itália não tem, a França não tem, e ninguém estava querendo entrar um conflito mundial de novo. Então não virou um problema num princípio, mas já gera ali um desconforto diplomático, né? O Mussolini querer expandir os territórios da Itália, tá? E quando o Hitler chega ao poder na Alemanha, alguns anos depois, isso vai fazer com que o Mussolini se aproxime da Alemanha nazista, certo? Então, a crise de 1929 para a Itália teve a consequência de forçar essa expansão italiana. Começa os problemas diplomáticos, né? Então, de novo, já começam a pensar que, nossa, vai acontecer uma outra guerra, e agora, né? E vai colocar o Mussolini em contato com o nazismo alemão na hora que o Hitler chegar no poder.